Boa noite, boa noite não, boa tarde. São 5h33 aqui no Brasil. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do canal Arsenal Brazuca. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 22/7, para fazer o nosso aquele programinha que vocês já conhecem, que é o nosso resumo diário, tá? Mas antes de começar a pauta, aquilo que vocês já sabem: like no canal, sininho de inscrição para receber as notificações quando a gente subir o vídeo pro YouTube, tá? E compartilha aí com os amigos para a gente continuar crescendo. Já temos mais ou menos 620 pessoas já inscritas no canal, então vamos continuar crescendo o canal aí para a gente poder alcançar os 1000, ver se a gente consegue os 1000 aí até o final desse ano. Conseguimos, 500 quase em um mês. Será que a gente não vai conseguir 500 em quanto? Em 5 meses? Vamos para frente, vamos para cima, tá? Então, vamos começar a nossa pauta de hoje, que está um pouquinho recheada. Lembrem que eu falei ontem, eu falei o que para vocês? Gente, olha só, a pauta não está muito boa ontem, aí peguei uma entrevista do Arteta, peguei uma entrevista do Gabriel Magalhães, falei, porque amanhã vai ter pauta. Se vocês voltarem lá no dia de ontem, vocês viram que eu falei que ia ter pauta, que eu ia juntar as duas pautas e tal, que ia ter pauta para hoje. Então hoje tem pauta. Hoje tem pauta para a gente falar. Então vamos até elas. Para o nosso resumo diário. Começando que hoje o Arsenal fez o seu treinamento no National Stadium em Singapura, onde nós vamos enfrentar o Milan amanhã. Lembrando, galera, amanhã o jogo é 8h30 da manhã, tá? Muito importante. Quem gosta de acordar tarde aí vai ter que acordar um pouquinho mais cedo. Eu que trabalho, eu já vou estar acordado. Então a gente vai fazer o jogo no Twitter, como eu sempre faço, tá? Comentando ali no Twitter o jogo. Porque ainda não estou naquele padrão de fazer ao vivo, né, gente? Eu sou uma pessoa que trabalha, eu não consigo pegar 8h30 da manhã de uma quarta-feira para fazer jogo, entendeu? Ao vivo ali, em forma de live. Então, não tem como ainda a gente fazer isso por enquanto. Quem sabe um dia a gente consegue essa proeza aí quando a gente se tornar herdeiro. Mas enquanto eu não sou, eu faço ali no Twitter e depois, de repente, eu faço um vídeo aí à noite, que é quando eu chego do trabalho, para falar os pontos positivos, negativos, trazer notícia e etc. Beleza? Mas deixar claro, amanhã a gente tem o jogo com o Milan, estreia da nossa camisa Away, que foi lançada ontem, no dia 21, aquela camisa azul, que vocês viram, lindíssima. A gente vai jogar contra o Milan amanhã com esse uniforme azul. Coloquei aqui uma pauta sobre o Zinchenko, tá? Porque ontem teve um podcast onde o Sandin participou, tá? E eu assisti esse podcast ontem e ele falou alguns pontos importantes que eu até comentei no Twitter e vou colocar aqui para vocês também, tá? O Sandin, ele fala o seguinte, que o Zinchenko ele pode ser um pouco difícil de vender por causa do salário dele. Se falou lá no passado do interesse do Milan, que o Zinchenko estava disposto a diminuir o salário para ir para o Milan, tal. Porém, o Milan já está contratando o lateral esquerdo, que é o Stupinhan lá do Brighton. Ele é lateral esquerdo, né? Acredito que ele seja. Então, aparentemente, o Zinchenko não vai para o Milan. Pode ser que ele saia ainda tem muito tempo de janela, tá? Tem mais de um mês aí de janela ainda. Mas ele fala que pode ser difícil. Por quê? Porque ele está feliz em Londres. Tá? Ele está feliz em Londres, ele está estabelecido, a família dele está lá, os filhos estão lá, e falta um ano para ele ser um agente livre. Então o que ele vai fazer? Sentar nesse contrato com um salário bom. Tá? Então pode ser que a gente tenha que entubar o Zinchenko. Não estou falando, e o Sandin também não fala, que ele vai ficar. Existe uma probabilidade dele ficar, justamente por causa de todas essas questões que foram citadas por ele. Tá? Então, é importante a gente frisar sobre isso. Pode ser que o Zinchenko fique aí
mais uma temporada com a gente, depois ele saia de graça para um outro clube. Ele falou também sobre a renovação do Saka e do Saliba, né? Ele falou que o Arsenal quer renovar o contrato dos dois, e o Arsenal está bastante confiante em relação a essa renovação de contrato, tá? Mas ele não sabe particularmente que estágio que está, tá? Mas isso pode mudar rapidamente. A gente sabe que existe o interesse de ambos os jogadores de renovar com o Arsenal, acho que não é um problema a renovação dos dois, mas parece que o Berta está meio focado aí nas contratações, e provavelmente agora vai voltar mais para as vendas, né? Vai ficar voltado mais para as vendas de jogadores, e talvez, como a venda ela é uma coisa, vamos dizer assim, mais fácil de fazer, porque o clube interessado em comprar, ele vem até o Arsenal, ele já negociou com o jogador, já negociou tudo, ele só vem até o Arsenal e fala assim, Arsenal, quanto você quer? E o Arsenal fala, quero X. Então é muito mais fácil do que você ser o comprador, que o comprador tem que negociar com o agente, tem que negociar com o clube, tem que negociar com o jogador, então é muito mais complexo. Então agora que praticamente o Berta fechou todas as contratações do Arsenal, vai ficar mais fácil dele entrar nesse contexto aí de renovação de contrato, tanto do Saka quanto do Saliba. Tá? Agora falando um pouquinho do Eze, o Eze, ele é um jogador que está interessado, né, em vir para o Arsenal. O Hand, que é aquele cara que ficou famosíssimo aí nessa janela de transferência por causa da questão do Zubimendi, ele colocou algumas situações em relação ao Eze. Ele fala o seguinte, o futuro dele estava ligado ao de Ita, tá, que é o Nwaneri. Daí a minha declaração, até que uma abordagem formal seja feita, prossiga com cautela. Então, a gente tem que ter cautela aí na questão do Eze, tá? Não criar tanta expectativa, eu já falei para vocês isso em outros vídeos. Não criem muita expectativa sobre o Eze, tá? Porque pode ser que vocês se frustrem, tá? Pode ser que vocês se frustrem nessa contratação. É uma contratação que o Arsenal quer? É uma contratação que o Arsenal quer. É uma contratação que o Arteta quer? É uma contratação que o Arteta quer. É uma contratação que o jogador quer? É uma contratação que o jogador quer. Porém, eu acredito que a gente precisa vender, tá? Chegar a um valor específico para que a gente consiga contratar o Eze. Tudo está se encaminhando, está tudo, na verdade, encaminhado, tá? Em relação ao jogador, em relação ao Arsenal, para que o Eze seja jogador do Arsenal. Mas a gente precisa ter cautela nesse sentido. Tá? Ele ainda acrescenta, desde as conversas, referências elogiosas dos jogadores do Arsenal, Arteta. Então, os jogadores do Arsenal que conhecem o Eze, eles só elogiam o jogador. Entendeu? E ele fala que o Arteta é obcecado pelo Eze. Tá? E ele já falou isso com a diretoria. Ele já informou isso à diretoria. E aí, de repente, pode ser que o Kroenke chega lá, dê uma merrequinha para ajudar na contratação do Eze. Mas é aquilo, gente. Vamos com calma. Tá? Porque pode ser que isso não aconteça. Eu acredito que tem mais chance de acontecer do que não acontecer, mas existe uma chance de não acontecer. Tá? Ele ainda coloca, pelo que entendi, termos pessoais nunca foram um problema, então o jogador está disposto a vir para o Arsenal, os termos, isso independe, tá? Isso é muito bom para a gente. Tá? Esse tipo de barganha é muito bom para a gente, porque se o jogador quer vir, vamos dizer que o salário dele no Crystal Palace seja, sei lá, 200 mil libras por semana. Aí o Arsenal chega e fala assim, pô, Eze, olha só, eu não consigo te pagar 200 mil libras por semana. Eu consigo te pagar 100. Entendeu? De repente a vontade do jogador é tanto de vir, ele fala, não, beleza, eu vou por 100. Então, a gente também tem que ter esse poder de barganha, que às vezes a torcida não tem essa paciência, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para vocês lá na frente. E um contrato seria de 5 anos, tá? 5 temporadas. Ele também coloca que, além disso, também entende que ele disse ao Chelsea e ao Bayern de Munique que a preferência é o Arsenal. Então, vocês estão entendendo, gente? A força do Arsenal hoje no mercado, a quantidade de jogadores que chegaram e falaram assim, não quero você, não quero você, não quero você, eu quero o Arsenal. Isso é muito importante para a gente, como clube, como instituição e como barganha.
Tá? Quando eu digo barganha, é, por exemplo, o Manchester United pagou, sei lá, 71 milhões no Mbemu. O Arsenal, por ser um clube mais atrativo, poderia chegar e falar assim, não, só ofereço 40, e aí o jogador fazer força para sair mesmo assim. Ou então, por exemplo, o United está pagando 200k de salário para o Mbemu, um exemplo. O Arsenal fala assim, só pode pagar 100. Às vezes o cara abre mão de 200 para ganhar 100 no Arsenal e disputar campeonato. Beleza? Então, esse é o tipo de atrativo que o Arsenal está se tornando. Aí disse que houve um diálogo informal, tá, entre o Arsenal e o Crystal Palace, mas nada além disso, só uma coisa muito informal, tá? Aí ele fala também em concentrar nas vendas, né, que algumas vendas elas podiam acontecer e facilitar essa contratação do Eze, principalmente a venda do ponta, né, que eu acho que seja mais provável o Trossard. A gente já falou do Trossard aqui, o Trossard tocou de agente, então o Trossard está no mercado, ele ainda não sentou para conversar com o Arsenal sobre uma renovação de mercado, justamente por causa que ele está se colocando no mercado. O Trossard, ele é um ativo muito barato para o Arsenal, ele ganha 90k por semana, ele ganha menos que o Rios Nelson. Então, e ele já está com 31 anos, então ele precisa fazer um novo contrato e um contrato bom para ele ganhar dinheiro. Então, eu acredito que é isso que o agente dele está fazendo, colocando ele no mercado. E se no fundo, ele não conseguir sair, não conseguir um contrato bom, aí ele renova com o Arsenal. Tá? Eu acho que eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. Espero que ele saia, sendo bem sincero. Até por causa da questão do jogador, né? Ele já quer sair, já tem o interesse dele de sair, então que ele vai ser feliz. Beleza? Não tenho nada contra o jogador. Eu acho que ele só precisa ser feliz e parece que ele não está feliz no Arsenal. O Steve Parish ali, que é o dono do Crystal Palace, ele parece ser um cara honesto, tá? Que ele diz, e que ele honra com a palavra dele. Então parece que não vai ser difícil negociar com o Crystal Palace a contratação do Eze. Então, se a gente estiver disposto a contratar o Eze, vai ser isso, a gente chegar lá e contratar o jogador. O que eu li também é que parece que o Crystal Palace não abre mão da multa. Então aí vamos ver como é que o Berta vai negociar mediante a isso. Porque o Crystal Palace não abre mão da multa lá dos 60 milhões, mais os outros de bônus. E aí tem que ver como é que o Berta vai negociar essas questões todas. Aqui a gente tem o Mosquera, o mais novo contratado do Arsenal. Apesar dele não ter sido apresentado, o Mosquera hoje ele já viajou para Singapura para se juntar com o elenco do Arsenal. Eu acredito que ele vai ser apresentado amanhã, talvez, porque ele já está viajando para Singapura, não adianta ficar segurando tanto a apresentação dele, até porque já está rolando muita foto dele por aí, que ele é jogador do Arsenal, então, tipo, não vai ter mais aquela experiência do torcedor de ver, pô, o cara chegou e tal, não sei o quê. Aquela ansiedade boa, né? Então, aquela experiência de ver o vídeo do jogador chegando no Arsenal e tal. Então, começa a perder aquela experiência, porque você já está vendo um monte de foto do jogador e tal. Então, você acaba perdendo essa experiência. Tá? Então, Mosquera é jogador do Arsenal, só falta aí ser apresentado. Teve aquele problema lá com a documentação dele, que já foi resolvida, porém, o Mosquera já está viajando para Singapura para se juntar ao elenco. E agora, a melhor notícia do dia, que todos estavam esperando, que é Gyökeres oficialmente está indo para o Arsenal. Não vou falar que ele é jogador do Arsenal, porque ainda falta fazer exame médico, ainda falta assinar e tal, mas oficialmente ele está indo para o Arsenal. Tá? E era uma coisa que estava atormentando a torcida inteira. A mim não, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que eu não sofro dessa ansiedade que muitas pessoas sofrem, tá? Principalmente porque eu leio todas as notícias durante o dia, assisto podcasts, então eu sei realmente tudo o que está acontecendo ali no meio. Quer dizer, não tudo, né? Porque entre as entranhas ali do que está acontecendo eu não sei. Mas, assim, eu sei o que é divulgado, muitas coisas são divulgadas, às vezes só é falado em podcast, não é falado no Twitter. Às vezes as pessoas são até chatas e falam assim,
eu posto um negócio e a pessoa fala, mas eu fui no Twitter da fonte que você falou e não tá lá. As pessoas acham que a única fonte é o Twitter. E não é isso. Existem podcasts no YouTube, existem artigos em sites oficiais de esportes. Então, existe um mundo, tá, gente? Além do Twitter. Tá? Então, só para deixar claro isso para vocês, que nem tudo eu leio no Twitter. Existem no X, né? Então, existe podcast, existe artigos em sites, existe o artigo do próprio jornalista. Então, eu vou buscando essas informações até para manter vocês informados em relação a isso. Tá? Ontem o Fabrício Romanei tinha falado, né, que o Arsenal e o Sport tinham progredido na negociação. E hoje o Arsenal fechou a negociação com o Sport. A primeira notícia foi dada pelo David Ornstein. E aí eu quero dar um pequeno puxãozinho de orelha em vocês, porque é o seguinte, vocês sempre falaram, o Arsenal tá pechinchando, time tem que tirar o escorpião do bolso, time isso, time aquilo. E eu sempre falava para vocês, gente, uma negociação, ela não funciona assim. A gente não pode ceder muito ao adversário porque ele vai querer arrancar tudo da gente. Então, por exemplo, se a gente cede, daqui a pouco ele fala, opa, ele cedeu, então vou pedir mais um pouquinho aqui. E ele vai pedindo. Até você chegar e ver que você está enforcado e falar assim, caraca, o cara está me tirando meu dinheiro todo por causa de um jogador. Entendeu? Então, lembre-se de como foi a negociação do Mbemu entre o Brentford e o Manchester United. O Brentford, o que pôde tirar do Manchester United, eles tiraram. Chegou a 71 milhões. A negociação do Brentford pelo Mbemu para o United. Lembrem-se da negociação do Wirtz com o Liverpool. Eles foram tirando dinheiro do Liverpool e chegou a 120 milhões, 125, eu acho. Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Eu já dei o exemplo do carro para vocês. Se vocês chegam muito emocionados para comprar um carro, o vendedor ele vai tirar o máximo de dinheiro que ele pode de você, porque ele viu que você está disposto a gastar o dinheiro. Agora, se você chega lá com conhecimento, falando, não, eu quero isso aqui e tal. Me dá um desconto aí, me dá um IPVA grátis, me dá um emplacamento grátis. Então, você consegue dobrar o vendedor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente chega, tá? E aí, questão pessoal, questão profissional. Então, o Berta não é nenhum amador. Vocês têm que entender isso, que o Berta, ele não é nenhum amador, tá? Ele não é nenhum amador. E o Sandin, ele ainda fala, muitos agentes me disseram nos últimos 2 anos que o Arsenal de todos os clubes está realmente atento aos detalhes da papelada, dos contratos. Os advogados analisam tudo com muita atenção. Gente, vocês não estão comprando um saquinho de pipoca, vocês não estão comprando uma bala na venda da esquina. E aí, com tudo isso, o Sporting cedeu a proposta que o Arsenal tinha feito há 2 semanas atrás. Imagina, se a gente falasse, não, vai dando dinheiro pro Sporting, vai dando dinheiro pro Sporting. Não, o Berta, ele se manteve ali. Não, beleza, é isso aqui que eu tenho para te dar, irmão. Essa é a minha proposta. Se vocês não quiserem, foi aquilo que eu falei. Gente, o Gyökeres, ele estava disposto a sair. O Sporting, ele precisa vender. E o jogador, não foi aquele tipo de jogador que o Sporting ia conseguir fazer leilão. Isso que pegou para o Sporting. Porque o jogador falou, eu só quero o Arsenal. Eu quero ir para o Arsenal. Então, isso se tornou um problema para o Sporting. Porque se o jogador está disposto a entrar no leilão, aí o Sporting estava rindo à toa. Porque ele poderia oferecer para um monte de gente. Mas como o jogador não estava disposto a entrar em leilão, isso foi muito ruim. E o Sporting, ele ia ceder. Ia chegar o momento que ele ia ceder. E o Berta sabia disso. Ele falou, cara, é isso aqui que eu tenho, se vocês quiserem. É isso aí. Fora isso, não tenho mais nada, entendeu? Já estou negociado com o jogador. E deixa eu esperar. Ontem vazou a foto do Gyökeres junto com a gente dele tomando banho de piscina, lá na Espanha, entendeu? Aí o Sporting comprou a mídia para contar um monte de história, que tinha
tinha intermediário negociando com o Manchester United, que o pai do Gyökeres estava chorando. É outra coisa que vocês têm que prestar atenção, gente. A fonte que vocês estão olhando. Pô, tu acha que o pai do cara vai chorar mesmo? É sério? Vocês acham que o pai do cara tá lá chorando que o cara não vai pro Arsenal? Não vai acontecer isso, né, gente? Não vai acontecer. Então, ficou acertado 63 milhões de euros, tá? Que aí dá mais ou menos uns 53 milhões de libras, 55, sei lá, mais 10 milhões de euros em bônus, que aí dá mais uns 8 milhões. Então, acho que não chega a 60 milhões de libras a negociação, tá? O Gyökeres, pelas informações que saíram, parece que ele está voando direto para Singapura, vai fazer os exames médicos lá, ele não vai para a Inglaterra, ele vai direto para Singapura já para fazer os exames lá. E outra coisa importante, gente, outra coisa importante. O Gyökeres, isso é uma informação do David Ornstein, que é um cara muito influente, uma fonte muito segura. O Gyökeres insiste em participar da pré-temporada. Olha o quanto isso é importante. Vocês lembram que o Madueke também queria participar da pré-temporada? Só que o Arsenal não deixou porque ele estava vindo sem férias, estava vindo de uma Copa do Mundo, jogando, entrando em jogos. Olha o quanto isso é importante. Os caras querem jogar, velho. Os caras querem vestir logo a camisa, treinar. O que o Arteta falou na cabeça desses caras? Sinceramente, eu não sei. Com todo respeito a vocês, uma pessoa que chega e pede Arteta out, meu amigo. Um cara que pede Arteta out. O que esse cara faz na cabeça dessa galera, eu não sei o que dizer. Eu, sinceramente, não sei a lavagem cerebral que o Arteta faz na cabeça dessa galera. Porque isso aqui tem muito trabalho psicológico do Arteta. Muito, muito. Para quem não sabe, o Arteta ele sempre liga para o jogador, para conversar com o jogador, para mostrar o projeto e tal. O que ele fala, meus amigos, eu queria que o Arteta me ligasse para me dizer. Ele não vai precisar nem me convencer, né? Porque eu sou torcedor, então não vai precisar nem me convencer. Mas eu queria escutar o que ele tem, o que ele fala ali pro jogador no telefone. Que é muito impactante. É muito impactante. Aí você vê o Eze só querendo ir pro Arsenal. O Madueke não pensou duas vezes em vir pro Arsenal. O Zubimendi não pensou em vir pro Arsenal. O Gyökeres não pensou em vir pro Arsenal. O Mosquera não pensou em vir pro Arsenal. O Kepa não pensou em vir pro Arsenal. O Kepa diminuiu o salário. O Gyökeres abriu mão de 2 milhões. O agente abriu mão de taxa de agente. E aí depois vocês vêm pedir Arteta out? Enfim, Gyökeres contratado. Ele está próximo de ser jogador do Arsenal. E vamos falar sobre esse cara que eu acabei de falar, Mikel Arteta. Hoje saiu uma pequena entrevista do Arteta. Eu esqueci o nome do jornalista. Deixa eu ver se eu consigo rápido aqui. O nome do jornalista que fez a entrevista. Acho que eu não vou conseguir. Mas depois eu dou os créditos lá de quem foi. E aí o Arteta falou sobre algumas coisas, tá? Importantes. Principalmente uma coisa que eu sempre falo com vocês no Twitter e as pessoas vêm debater certas coisas, às vezes sem ter o conhecimento, tá? Então o Arteta falou o seguinte. Ele falava que ele classificava o elenco entre nível 1, 2 e 3, né? De jogadores. E aí ele fala o seguinte, agora vou mudar, porque isso vai se moldar. E agora teremos a capacidade também de decidir quem está em melhor condição para jogar esta partida. Espero porque no ano passado não. Então, olha essa aspas do Arteta. Estar em melhor condições para jogar a partida. Porque no ano passado ele não tinha. Aí ele complementa. No ano passado, a escalação era me deem 5 jogadores que consigam jogar 90 minutos. Gente, 5 jogadores. Não é metade dos jogadores. Ele precisava de 5 que conseguem jogar 90 minutos. Mas o pessoal, o Arteta out, Arteta é burro, Arteta é isso, Arteta é aquilo. Nesse ponto, eu passo pano pro Arteta. Nesse ponto, eu passo. Gente, e isso era básico. Ele falava isso
Em toda entrevista coletiva. Toda entrevista coletiva ele falava que não tinha um elenco. Ele não tinha. Aí ele botou esses 5. Aí, ok, esses eu tenho que escalar. Então esses 5 ele tem. Dá pra jogar 90 minutos. Ele consegue escalar esses 5. Agora, olha agora. Agora me deem mais 5 que consigam fazer isso e jogamos assim por 7 meses. Olha isso, o cara queria só 5 jogadores. Cara, se ele conseguisse 5 jogadores para jogar 90 minutos, ele tava feliz, cara. E o resto ele tinha que estar revezando. Chegamos em segundo no campeonato. Chegamos numa semifinal de Champions League que a gente poderia ter passado o PSG. O cara brigava para ter 5 jogadores que podiam jogar 90 minutos. Ele brigava por isso. Olha o nível que chegou. Ah, não, mas tem que mandar todo o departamento médico embora. Gente, também não é assim. O que aconteceu na temporada passada foi uma coisa atípica. Isso não vai acontecer toda a temporada. É isso que vocês precisam entender também. Por exemplo, eu falei para vocês, há 2 temporadas atrás, o Liverpool sofreu com isso também. Entendeu? Não sei se foi nesse nível, mas sofreu. Não tinha tantos jogadores para jogar. Mas olha o nível, cara. Aí ele coloca, precisamos nos afastar disso porque essas restrições estão limitando nossa capacidade de atuar e ter o frescor que precisamos no final da temporada. Que é o quê? Ter jogadores disponíveis ali no final da temporada para continuar disputando o campeonato. Espero que esta temporada seja muito diferente, o que possamos decidir qual é o melhor time com os melhores jogadores para enfrentar este adversário de hoje. Então, aí as pessoas chegam e falam, porque o Arteta não muda esquema tático, porque o Arteta é isso, porque o Arteta é aquilo. Não, cara, ele só não tinha jogador. Ele só não tinha jogador. Aqui ele fala na entrevista, precisamos decidir qual é o melhor time, então ele vai olhar ali no elenco dele qual é o melhor time para enfrentar aquele adversário X. Jogadores, quais os jogadores são melhores também para enfrentar aquele time, tá? Então, time e jogadores, tá? Esquema tático. Então, queremos mudar o jogo, o time, seja qual for o contexto, vitória, empate ou derrota. O que ele quer dizer com isso? Independente se a gente estiver ganhando, empatando ou perdendo, eu tenho que ter a possibilidade de conseguir mudar o time. Que ele não conseguia. Ele não conseguia. Podemos mudar imediatamente e ter os jogadores que podem impactar o resultado. Então, galera, tá vendo o quanto foi difícil para o Arteta escalar um time na temporada passada? Eu falei isso para vocês, eu falo isso para vocês, mas parece que as pessoas não querem acreditar. Eu não sei no que elas querem acreditar, entendeu? Eu não sei no que elas querem acreditar. Eu já falei para vocês, aí vai ser um outro puxão de orelha. Gente, eu não tô aqui para falar o que vocês querem escutar. Eu tô aqui para passar a informação. Seja eu gostando dela, ou vocês gostando dela, ou a gente não gostando da informação, mas eu preciso passar a informação para vocês. Por isso eu tô aqui. Vocês não querem um canal que passe a informação do Arsenal e tal para vocês? Mas eu não vou ser aquela pessoa que vai passar a informação que vocês querem escutar. Eu vou passar a informação que eu tenho, que eu li, que eu escutei num podcast, que eu li num artigo, que eu vi no Twitter. É essa a informação que eu vou passar. Eu não vou passar uma informação para enganar vocês. Então, eu sempre falei para vocês que o Gyökeres ele estava certo com o Arsenal. Mas aí tinha gente falando, porque ele vai pro United, a gente vai perder ele pro United. Eu sempre passei essa informação para vocês. Mas não, tem gente que gosta de acreditar. Vou falar mais uma vez. Tem gente que gosta de se auto-sabotar. Bum! Estourar a cabeça. De besteira, por besteira. Então, eu não vou ser esse cara. Tá? Às vezes vocês vão ficar chateados comigo, vão mandar comentário aqui chateado e tal. Pode mandar.
Eu vou passar só a informação. E quando for opinião minha, eu vou dar a minha opinião aqui para vocês. Tem coisa que é informação e tem coisa que é opinião. Quando for opinião, eu vou falar assim, gente, é opinião minha. Isso aqui não é informação, é opinião minha. Beleza? Então, meninos e meninas, é isso que a gente tem para hoje, tá? Dá o like no canal, sininho, deixa nos comentários aqui o que vocês acharam dessa contratação do Gyökeres, o que vocês estão achando das contratações do Arsenal. Ah, e um ponto importante. A janela do Arsenal, para mim, já é muito boa, independente se vier o Eze ou não. Se vier o Eze, melhor ainda. Mas para mim, a janela do Arsenal já está muito boa. E é aquilo que eu falo para vocês. Agora vamos ver a capacidade do Berta de venda. A capacidade de compra ele já mostrou. De negociação de compra. Agora vamos ver a capacidade dele de negociação de venda. Porque ele tem jogadores para vender. Ele tem jogadores para tirar do Arsenal. Então, vamos ver isso até o final da janela, que é o dia 1º de setembro. Então, só relembrando vocês, amanhã tem jogo, 8h30 da manhã, Arsenal e Milan. E procurem, gente, avaliar o jogador. Pensa que o jogador está vindo de férias, pré-temporada, nada de se estressar. Aquilo ali é um momento de a gente analisar, olhar como é que os jogadores estão jogando. Pode ser que a gente perca o jogo, pode ser que a gente ganhe, pode ser que a gente empate. Tudo pode acontecer. É um jogo de pré-temporada, onde o Arteta vai estar testando muita coisa mesmo. Então, não deixe isso entrar na cabeça de vocês. Isso é só uma pré-temporada. A gente precisa jogar mesmo para valer quando começar os campeonatos. Aí a gente tem que jogar para valer. Agora, pré-temporada é para a gente ir testando, vendo os jogadores, ver como é que eles se adaptam e tal, e testando esquema tático e tudo. Beleza? Então, meninos e meninas, mais uma vez obrigado e fui!